Combate cristão, uma exposição de Efésios 6, versos 10 a 13, por Dr. Martin Lloyd Jones. Capítulo 24, Ego. Chegamos agora ao último subtítulo deste tema geral que trata das investidas do diabo contra o cristão nos domínios da experiência. Deliberadamente o deixei para o fim, para poder salientá-lo e porque ele lança luz sobre tudo que estivemos considerando até aqui. Trata-se das investidas do inimigo contra nós nas questões do ego, ou seja, do problema do ego agravado pelas ciladas do diabo. Certamente não erro quando digo que o testemunho universal dos maiores santos que já adornaram a igreja cristã é de que o mais sagaz inimigo que tiveram que enfrentar, e o último, é o ego, como as suas biografias e os seus diários atestam. Em última análise, a maior batalha do homem é a que ele tem que travar contra si mesmo. De acordo com o ensino da Bíblia, o ego é responsável por todo o pecado. A primeira queda ocorrida na criação de Deus foi a queda do diabo. O diabo foi criado perfeito por Deus e com faculdades, poder e entendimento extraordinários. Ele era uma brilhante estrela no firmamento da criação de Deus. Mas ele caiu por causa do orgulho, que nada mais é que uma manifestação do ego. Ele se rebelou contra Deus, ficou ressentido pelo fato de Deus ser maior do que ele. Queria ser igual a Deus, tão grande como Deus e tão importante como Deus. A totalidade do mal emana, em última instância, deste fato, que o ego está presente até num ser angélico seráfico. O ego foi a causa da queda, daquela queda pré-cósmica que levou a todo o problema do pecado e do mal. Após Deus ter feito o mundo e o homem, e de haver colocado o homem no paraíso, o homem também caiu. E a causa do fracasso do homem foi apenas uma repetição do que realmente acontecera no caso do diabo. Ele sabia a linha que devia adotar. Sabia o que mais provavelmente enredaria o homem e a mulher. Assim ele se aproximou da mulher e disse noutras palavras: será que Deus disse que vocês não devem comer de certa árvore? Ele disse isso porque sabe que se vocês comerem dessa árvore, do conhecimento do bem e do mal, vocês se tornarão como deuses. Ele jogou com o orgulho, com o ego. Disse ele: comam aquele fruto e ele lhes mostrará o que vocês realmente são e quais são realmente os seus poderes e possibilidades. Portanto, a causa da queda do homem foi exatamente a mesma da queda do diabo, a saber, o ego exibindo-se nessa particular forma de orgulho. Não deve surpreender-nos, pois, que o diabo, com as suas artimanhas, constantemente manobre com este aspecto particular da nossa personalidade. Na Bíblia toda se vê claramente que o ego é o problema proeminente da vida humana. Daí sempre devemos agradecer a Deus que a Bíblia não é meramente livro de doutrinas, mas é também livro de história. Nela nos são dadas narrativas sobre pessoas individuais e nações individuais, e quando lemos o Velho Testamento e o Novo, não há problema que desponte com mais frequência do que este terrível problema do ego, quer em indivíduos, quer em grupos, quer em nações. Que estrago este problema do ego tem causado na longa história da raça humana? Acaso vocês não ficam surpresos com o que os evangelhos revelam acerca dos homens que tiveram o privilégio de estar no círculo mais íntimo dos amigos e companheiros do Senhor? Como é patético vê-los discutindo entre si quanto a qual deles seria o maior, até na sua presença, apesar de todos os privilégios e bênçãos de que gozavam. O Senhor Jesus dava particular ênfase a isto, dando constantemente a sua descrição do cristão em termos de uma criança. Ele o fez quando mulheres levaram seus filhos pequenos a ele para que os abençoasse, e os discípulos tentaram detê-las. Todavia o Senhor disse: deixai vir os meninos a mim, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Marcos 10:14. Se não vos converterdes, diz ele ainda, e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Mateus 18:3. Ele tomou um menino e o pôs no meio dos discípulos. O tempo todo e em toda parte ele expunha este elemento de meninice como sendo a característica, o atestado principal do verdadeiro cristão.
Além e acima do seu ensino, no entanto, há a sua própria pessoa. Ele é o manso e humilde Jesus. Não podemos pensar nele, não podemos olhar para ele sem toparmos com essa característica dominante. A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Isaías 42, 3. A sua total humildade e, vez por outra, os seus esforços para afastar-se das multidões e ocultar-se são completamente típicos do seu caráter. Ninguém poderá ler os 4 evangelhos sem se chocar com a ausência de ostentação e de autopromoção. Cristo é a própria negação de tudo quanto expressa orgulho, o terno e humilde Jesus. Como o diabo conhece bem a nossa fraqueza humana, por isso não há método que ele utilize mais frequentemente para tentar prejudicar a obra de Deus na igreja e para anular o testemunho de Cristo do que simplesmente concentrar neste problema do ego, como se apresenta em cada um de nós. As maneiras pelas quais ele o faz são quase intermináveis. Ele age no ego a fim de estimular o orgulho. Ele tenta levar-nos a ficar orgulhosos dos nossos dons, do nosso cérebro, do nosso entendimento, do nosso saber. Na igreja de Corinto, por exemplo, havia os irmãos mais fortes e os mais fracos, e os de maior saber e entendimento desprezavam os menos dotados. Que típico! Aquela igreja estava sendo dividida e arruinada em grande parte devido a este orgulho do saber e do entendimento. Quantas vezes aconteceu isto? Quantas vezes ainda acontece orgulho por estes dons especiais de intelecto, percepção, entendimento e saber? Uma pessoa pode ficar orgulhosa também pelo dom da facilidade no falar. Dificilmente haverá dom mais perigoso que o dom de falar, e a capacidade de expor as coisas com simplicidade e clareza, com isso influenciando os ouvintes. Quantos ministros, pregadores foram arruinados por causa do seu dom de oratória? Em seguida, pensem no dom de cantar. Haveria alguma coisa que tenha feito maior dano na história da igreja, talvez, do que este notável dom? Porventura, os corais não brigam muitas vezes quanto à questão de quem deverá ter a preeminência? A capacidade de cantar bem é um grande dom, porém muito perigoso. É causa notória de problemas. Como é sagaz a tentação de dar proeminência à sua voz, de estar um pouco à frente ou um pouco atrás da congregação, de maneira que a sua voz apareça, ou de adotar várias outras maneiras de destruir a harmonia e a unidade do culto. Estes são alguns dos meios pelos quais o diabo usa estes dons especiais para enfunar o nosso orgulho. Essa questão é tratada claramente na primeira epístola aos Coríntios, principalmente no capítulo 12. A igreja em Corinto estava em dificuldade por causa dos seus dons espirituais. Alguns tinham o poder de operar milagres, outros de falar em línguas e assim por diante. Entretanto, havia outros que não podiam fazer essas coisas e o resultado foi uma igreja dividida. Mas além dos dons, há o perigo de desenvolvermos orgulho em questões de experiência, e isto mostra de modo particularmente claro a astúcia e sutileza do diabo. Ele pode arruinar a vida cristã de uma pessoa no que se refere ao seu gozo dela e à sua utilidade neste mundo, simplesmente usando a grandeza da experiência que ela pode ter tido e envaidecendo-a com isso. Ele a levará a gabar-se da sua experiência espiritual. Algumas conversões são dramáticas, outras não. E se sucede que houve uma experiência muito dramática, o diabo logo vê a sua oportunidade. Ele levará a pessoa a falar excessivamente sobre isso e outras pessoas em sua tolice a farão falar disso. Colocá-la-ão em evidência como uma espécie de estrela ou astro do momento, como se diz, e a pessoa, quando menos espera, está se gloriando de si mesma, não mais se gloriando no Senhor, e sim de si mesma e de sua experiência. A tendência de gloriar-se da própria experiência espiritual pode ser tão manipulada pelo diabo que tenho ouvido homens gloriar-se dos seus pecados passados. Claro que o objetivo deles era dramatizar a sua experiência, a grande mudança que se dera em suas vidas.
Neste contexto, sempre penso numa coisa que uma vez aconteceu na minha presença e que serviu para gravar em minha mente a noção deste perigo uma vez e para sempre. Esse fato mostra quão ridículo pode vir a ser essa jactância. No início da minha vida ministerial, numa reunião ao ar livre, na qual vários homens foram chamados para contarem a sua experiência, um homem foi para a frente para confessar como tinha sido beberrão e tudo mais. Deu muitos pormenores e depois nos contou como tinha sido inteiramente transformado. Fez isso com muita eloquência, mesmo na parte pecaminosa. Quando terminou, outro homem foi chamado para ir à frente e este começou a falar assim: Vocês ouviram meu irmão contar a sua experiência de pecado. Ah, ele não sabe o que é pecado. Vou falar-lhe de uma vida de pecado. E assim começou a gabar-se da sua pecaminosidade anterior. A reunião degenerara, transformando-se numa arena de competição de pecado e quase crime, uma vez que o segundo homem procurara pintar um quadro mais preto que o primeiro. Tudo foi feito num espírito de orgulho e de jactância. O diabo entrara em ação no ponto mais terno, delicado e sensível, a glória e grandeza de uma profunda mudança na vida, produzida pelo Espírito Santo, e inflara o orgulho do orador. Na verdade, os dois homens fizeram a mesma coisa. Gabaram-se de si mesmos e dos seus pecados passados. O resultado foi que o testemunho deles foi totalmente inútil, e me pareceu que a reunião causou muito mais mal do que bem. Não há nada concernente a nós que o diabo não possa apanhar. É porque nos aconteceu, porque é nosso, porque nós é que o fizemos. E ele toma até mesmo o dom mais glorioso e o torce desta maneira sutil. De tal modo ele introduz o ego nisso que a coisa toda fica arruinada. Outra forma que este mal pode assumir brota do fato de que vários desejos sempre tendem a provir do ego. O desejo de importância, o desejo de posição. Na terceira epístola de João, isto vem descrito como o desejo de ter o primado, a preeminência, segundo a versão King James. Ali se nos fala de um homem chamado Diótrefes, que, conforme João, procurava ter entre eles o primado. Esse homem tinha causado dano à igreja. Era um cristão, um salvo, contudo sempre gostava de ter a primazia, gostava de ser o chefe. Isto não se restringe aos homens. Em Filipenses 4:2, Paulo escreve: Rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente e com os outros cooperadores cujos nomes estão no livro da vida. Evódia e Sintique estavam causando divisão na igreja. Ambas eram cristãs, trabalhando para o mesmo Senhor, mas ambas também estavam cobiçando liderança, preeminência e importância. Assim, o diabo produz estrago na vida do indivíduo e na vida da igreja em geral. Como é essencial que estejamos prevenidos disto, pois ainda está acontecendo com indivíduos e com a igreja de Deus. Tudo isto leva, acima de tudo mais, a um espírito de satisfação própria. A ilustração clássica disto acha-se no caso da igreja em Laodiceia, no capítulo 3 do livro de Apocalipse. A igreja estava dizendo: estou rica, cheia de bens e não preciso de nada. E não sabia que era desgraçada e miserável e pobre e cega e nua. Em sua satisfação própria, havia a sensação de que tudo estava bem e havia uma completa incapacidade de perceber seu verdadeiro estado e condição, e, portanto, ela negligenciava inteiramente o autoexame. Tais pessoas nunca se examinam a si mesmas, acham que já chegaram, são perfeitas. O que mais poderiam desejar? Estão salvas, não são como os incrédulos lá fora. Nunca pensam em ninguém, principalmente nos que são lá de fora. Nunca leem sobre os santos, nunca põem os olhos num padrão mais alto que o delas, nunca aplicam as Escrituras. Outra forma que este pecado assume às vezes consiste em dar-nos a sensação de que nunca poderemos cair. Aqui de novo a igreja em Corinto nos fornece uma ilustração.
O apóstolo emprega uma frase deveras extraordinária no capítulo 10 da sua primeira epístola. Ele lhes diz: aquele, pois, que pense estar em pé, veja que não caia. Eles achavam que não podiam cair. Por isso, o apóstolo os leva de volta à história dos filhos de Israel. Muitos destes, diz ele, foram tirados do Egito e até atravessaram o Mar Vermelho, e nunca chegaram à terra de Canaã, porque caíram neste estado de satisfação própria. Aquele, pois, que pense estar em pé, veja que não caia. Nada há mais perigoso do que pensarmos que nunca poderemos cair, que nunca poderemos pecar, que nunca poderá haver algo errado conosco. Ouvimos que alguém caiu e dizemos: que coisa terrível! Imagine um cristão cair desse jeito. Em vez disso, como cristão, você deve dizer a si mesmo, toda vez que vir alguém caindo: ali estaria eu, se não fosse a graça de Deus. Aquele, pois, que pense estar em pé, veja que não caia. Mas o homem que se enfuna de orgulho não pode imaginar-se caindo. É impossível no caso dele, ele já chegou lá. É um cristão perfeito. Além disso, esta condição leva ao egoísmo e ao egocentrismo. O ego sempre está interessado em si próprio. Tudo gira ao redor desta entidade particular e ela se torna o centro de uma constelação. Isso, por sua vez, leva ao ciúme e à inveja. Mais uma vez, vê-se claramente isto em Corinto. Os membros que tinham menos dons estavam invejando os outros, sentindo ciúmes deles, querendo saber por que não lhes foram dados os mesmos dons e, por fim, começando a questionar a bondade de Deus. Ciúmes, inveja, despeito, malícia, ódio são todos produtos do espírito do ego. Na medida em que somos governados pelo ego, ficamos doentiamente sensíveis e nessas condições facilmente nos sentimos feridos, deprimidos e desanimados. O ego está sempre à espera de insultos e desfeitas. É sempre hipersensível, é frágil, fica melindrado por toda e qualquer coisa. Qualquer coisinho o perturba e o deixa alarmado. Ego é totalitarismo, ele exige tudo e fica irritado e magoado se não consegue tudo. Em consequência, ele vem a ser uma fecunda causa de conflitos, divisões e infelicidade na vida da igreja, na vida da comunidade, na vida do Estado e, por último, na vida do mundo em geral. Há pessoas que muitas vezes ficam surpresas e espantadas com um tão trágico resultado. Dizem elas, mas nós pensávamos que quando nos tornássemos cristãos, acabaríamos com tudo isso. Longe disso. Se fosse assim, por que haveríamos de ter tantas exortações e tantos ensinamentos sobre o assunto no Novo Testamento como temos? O diabo continua agindo e com as suas astutas ciladas ele sabe manipular a nossa maior fraqueza, o ego. A resposta a tudo isso acha-se simples e claramente na Bíblia. A Bíblia sempre nos manda encarar-nos a nós mesmos, face a face e honestamente, e dar-nos conta da verdade completa a respeito de nós mesmos. Esse é o segredo disso tudo. Sofremos por causa do ego, porque não nos examinamos a nós mesmos. No momento em que nos examinamos com honestidade, descobrimos que não temos nada do que nos gabar. Eu vim examinar vocês, diz efetivamente Paulo àqueles coríntios, e quando eu os examinar, não farei em termos de discursos, conversas e afirmações. Qualquer tolo pode falar. Vou examiná-los, não em termos de palavras, e sim em termos de poder, pois o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. 1 Coríntios 4:20. Vou fazer um teste completo, diz o apóstolo. A primeira epístola aos Coríntios, capítulo 4, está repleta dos mais profundos ensinamentos com relação a este assunto particular. Nos versículos 6 e 7, Paulo escreve: E eu, irmãos, apliquei essas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro.
Porque quem te diferencia? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebestes, por que te glorias, como se não o houveras recebido? O argumento do apóstolo é incontestável. Diz ele, noutras palavras, a todos os cristãos: vocês estão se gabando dos seus dons e da sua superioridade. Mas de que estão se gabando? Dos dons de Deus de que tanto se orgulham? Porque se gabam desses dons, vocês os produziram, vocês os criaram, vocês os geraram, são o resultado de alguma coisa que vocês fizeram? Parem e pensem por um momento e tratem de compreender que vocês não fizeram de si o que são. Se vocês têm um grande cérebro, não é seu o crédito, vocês nasceram com ele. Se vocês têm uma voz maravilhosa para cantar, vocês não a produziram, foi-lhes dada. Do que se gabam? Tudo que vocês têm não é resultado da sua ação ou da sua atividade, é algo de que Deus os dotou. Quem os diferencia? E que tem vocês que não tenham recebido? É tudo dom de Deus. Se vocês se gabam da sua aparência pessoal, do seu bom aspecto, das suas habilidades ou de alguma coisa que possuem, parem e perguntem a si mesmos: de que me gabo? Por que me orgulho disto? Recebi tudo, nada é resultado de alguma coisa que eu tenha feito. Porque deixamos de proceder assim, o diabo, com seus ardis, pode inflar-nos e fazer-nos orgulhosos dos dons que Deus nos deu. O mais profundo entendimento psicológico do homem que se possa achar em algum lugar encontra-se na Bíblia. Esta é a única resposta e a conclusiva. Olhamos para os grandes homens do mundo e os elogiamos e os louvamos. Mas estamos errados. Devemos louvar a Deus. É Deus quem faz um Shakespeare, não o homem. É Deus quem faz os grandes generais, os grandes estadistas. Estes homens foram revestidos de dons. Todos os grandes cientistas nasceram com seus dons. Por isso nunca devemos gloriar-nos nos homens, mas em Deus, que pode dar tais dons aos homens e pode usar os homens como faz. Devemos ver a Deus acima de todos, a Deus que dá estes vários dons como lhe apraz. Esse é o segredo. Todavia, não devemos parar nesse ponto. Devemos ir adiante e levantar essa questão. O que é que eu mereço realmente? Examine-se e veja-se como você é realmente, não como os outros o veem, nem como você gostaria que os outros vissem. Não veja somente a imagem que você forjou perante a sociedade, porém apenas olhe para si mesmo e fale consigo mesmo como você é realmente. Observe o seu espelho espiritual. Você sabe o que as pessoas pensam de você. Contudo, o que aconteceria se elas conhecessem todos os pensamentos que você afaga em sua mente, em sua imaginação e em seu coração? O que aconteceria se elas soubessem das coisas que às vezes você propõe a si próprio? Ou o que aconteceria se elas conhecessem os seus segredos mais íntimos? Nenhum homem é herói para o seu criado, é um ditado comum. E nenhum homem deveria ser herói para si mesmo, porque ele é mais íntimo para si mesmo do que para o seu criado. Havendo compreendido isto, pergunte a si próprio: o que é que eu mereço realmente? Não tenho nada de que me gabar. O que aconteceria se eu fosse tratado conforme os meus merecimentos? O que aconteceria comigo se tu, Senhor, observares as iniquidades? Senhor, quem subsistirá? Salmo 130, verso 3. Tratemos, pois, de compreender que, como cristãos, somos o que somos pela graça de Deus. Os dois homens insensatos que já mencionei, que se gabavam das suas experiências, teriam permanecido em seu pecado se não fosse pela graça de Deus. A graça de Deus os tinha apanhado em sua embriaguez e os tinha transformado e renovado. Contudo, jactavam-se como se eles o tivessem realizado. As pessoas que contam suas experiências publicamente muitas vezes tendem a exagerá-las e a forjá-las com o fim de se fazerem parecer mais maravilhosas, e assim depreciam a toda a importante graça de Deus. Somos o que somos pela graça de Deus. A especial característica do apóstolo Paulo consiste na ênfase que ele dá à graça. Ocasionalmente ele tem que se defender, porém sempre se refreia.
Referindo-se às aparições de Cristo ressurreto, diz ele: E por derradeiro de todos me apareceu também a mim como a um abortivo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou. 1 Coríntios 15, 8 a 10. Depois, na segunda epístola aos Coríntios, ele repete isso, dizendo efetivamente: Vocês estão me forçando a gabar-me. Não quero gabar-me. Todavia, vocês estão sempre se gloriando demais nos homens. Vocês são tão insensatos, tão ignorantes, que me compelem a gabar-me. Portanto, tenho que lhes contar o que fiz. 2 Coríntios 12, 11. Paulo sempre teve em mira a graça de Deus. Isso o mantinha humilde, mantinha o seu espírito ameno, mantinha-o livre do horrível pecado do egoísmo, do orgulho e da autoatribuição de importância. Os cristãos não têm de que se gabarem. Somos o que somos inteiramente como resultado da graça de Deus. Vamos expor o ensino de 1 Coríntios capítulo 12 e examinar a igreja como corpo de Cristo. O princípio central é que cada parte do corpo é importante. Naturalmente, nem todas as partes são igualmente notáveis na aparência, nem parecem igualmente essenciais. A cabeça, os olhos, as mãos e os pés parecem essenciais, maravilhosos e importantes. Entretanto, diz o apóstolo, há membros menos decorosos, há partes das quais não falamos, as quais escondemos. Mas, diz Paulo, o corpo não pode funcionar sem as partes menos decorosas. O estudo do corpo é um procedimento muito salutar, é muito humilhante, porém também é muito saudável. As partes menos decorosas são tão essenciais como as mais decorosas. Vocês não podem gabar-se delas, mas não podem viver sem elas. Muito bem, recomenda Paulo. Apliquem tudo isso a si mesmos, na qualidade de membros da igreja cristã. Há diferenças nos dons, alguns são grandes, alguns são aparentemente pequenos, segundo a estimativa do homem. No entanto, diz ele, não os avaliem segundo a estimativa do homem. Avaliem-nos segundo o método de Deus. Vejam que o que importa é que cada qual é um membro do corpo de Cristo, um pequeno dedo talvez. Isso não tem importância. Cada um de vocês está ali, uma parte menos decorosa, mas essencial ao funcionamento harmonioso e sadio do corpo. Aquilo em que cada cristão deve concentrar-se não é a parte específica que acontece sem ele, e sim o fato de que ele é uma parte, que ele tem o privilégio de estar no corpo, cujos membros são todos governados pela mesma cabeça e são necessários para o funcionamento harmonioso do corpo. Regozije-se cada cristão no fato de que está no corpo e constitui uma parte de Cristo. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Não existe membro insignificante de igreja. Não permitamos que o diabo nos faça de tolos e nos desencaminhe. Todos somos de grande valor no reino de Deus e não devemos entregar-nos a distinções artificiais e ridículas. Cada membro é essencial ao funcionamento harmonioso do todo. Em última instância, o que importa é o que Deus pensa de nós. A única coisa que importa é o que Cristo pensa de nós. Se tão somente pudéssemos apegar-nos firmes a este princípio, isso revolucionaria tudo. Sempre tendemos a querer saber o que as pessoas pensam e dizem de nós, e assim nos tornamos muito sensíveis. Elas não estão nos elogiando bastante, ou estão nos criticando, e ficamos magoados e deprimidos. Que miséria e que agonia temos que aguentar na vida por causa deste horrível ego e dessa preocupação com o que as pessoas estão pensando. Há somente uma resposta para isso. Ela se acha em 1 Coríntios capítulo 4, começando no versículo 1, que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se nos despenseiros que cada um se ache fiel. Todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por algum juízo humano. Nem eu tampouco a mim mesmo me julgo.
porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes de tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas, e manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá de Deus o louvor. Essa deveria ser a verdade a respeito de todos nós. A mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós, ou por algum juízo humano. Mas o apóstolo não parou nesse ponto. É possível ler biografias de homens que, depois de grande luta, chegaram à condição de poder dizer: a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós, ou por algum juízo humano. Eles tinham sofrido por causa das suas naturezas muito sensíveis, porque ficavam muito perturbados com o que outras pessoas diziam e pensavam deles. Não podiam dormir de noite por causa disso. Estavam em agonia, vivendo em termos de reação às opiniões e críticas de outras pessoas. Eram hipersensíveis. Contudo, após uma terrível luta, superaram isso e disseram: afinal de contas, o que me importam eles? Quem são eles? Em todo caso, são juízes incompetentes e não podem avaliar o meu trabalho. Assim, eles se colocaram numa posição na qual se insularam contra as críticas alheias. No processo, porém, alguns se tornaram cínicos, retiraram-se para um refúgio secreto no qual diziam: naturalmente, essas pessoas não entendem, não sabem apreciar. Esse é o problema delas. São ignorantes, não sabem. Assim, embora num sentido não estivessem mais reagindo às críticas, ficaram numa condição mais terrível ainda, porque passaram a viver só consigo mesmos, no lugar mais recôndito e secreto. É possível um homem agir assim e dizer: para mim, muito pouco se me dá de ser julgado por vocês ou por algum juízo humano. Não me preocupa o que vocês pensam de mim. Vocês não conseguirão magoar-me nunca mais. Esse homem, no entanto, é ainda mais culpado de ser escravo do ego que o era, pois não deu mais aquele passo adicional. Nem eu tampouco a mim mesmo me julgo. O apóstolo Paulo não somente cessara de preocupar-se com as críticas das outras pessoas, ele mesmo não se criticava mais. Noutras palavras, ele tinha parado de vigiar-se e de viver para si mesmo. E este último passo é essencial. Temos que aprender a parar de preocupar-nos conosco e com a opinião que temos de nós mesmos, como também da de outras pessoas. O ego alimenta o ego, e a maneira pela qual o faz é sumamente sutil e engenhosa. Ele externa os seus cumprimentos e nos elogia e responde às críticas. É-nos essencial chegar ao estágio final, em que o ego deixa de alimentar a si próprio. Nem eu tampouco a mim mesmo me julgo. E o único jeito de fazê-lo é o indicado pelo apóstolo, é tratar de entender que nada importa, senão o julgamento, a avaliação e a opinião do Senhor. Porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. E Ele conhece todas as coisas ocultas das trevas, os desígnios dos corações. Todas essas coisas serão postas às claras. A única coisa que importa é como pareço em sua presença. Portanto, podemos dizer, com Horatius Bonar, num dos seus hinos: os homens não te fazem caso, não te amam nem te louvam. O mestre louva. Que são os homens? Ou melhor ainda, vejam uma declaração que se acha na biografia de George Miller, de Bristol, fundador e mantenedor dos lares de Miller. Diz ele solenemente: chegou o dia em que morri para George Miller total, completa e absolutamente. Morri para tudo que ele era, que tinha, possuía e esperava ser. Morri completamente e absolutamente para George Miller. Esse é o segredo, o fim definitivo e a morte do ego. É somente quando chegamos a essa condição que experimentamos a verdadeira liberdade e somos capazes de vencer as ciladas do diabo neste aspecto particular. Agora, para completar a argumentação, procuremos dar-nos conta de como o ego é, em todas as suas manifestações, desonroso para com Deus e sua graça.
e para com o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O mundo nos observa e, quando vê tudo isso, diz: onde está o seu cristianismo? Qual é o seu valor? Que importância tem? Dizem os do mundo: vejo nas pessoas da igreja exatamente o que vejo nas pessoas em suas profissões. Cada uma tentando ser grande, ter a primazia, ser líder. Qual é a diferença entre uma igreja e uma sociedade ou profissão? Nenhuma. E assim o Evangelho vem a sofrer má reputação. Não há nada que desonre mais o Evangelho e principalmente a doutrina da regeneração e do novo homem em Cristo Jesus do que a manifestação deste velho princípio do ego, que é o princípio essencial do pecado e do mal. Atentemos para ele então e odiemo-lo com todo o nosso ser. Finalmente, havendo compreendido como é a sua natureza horrível, olhemos para aquele a quem temos o privilégio de seguir e a quem pertencemos. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é seu propriamente, mas cada qual também para o que é dos outros. De modo que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Noutras palavras, ele sempre existirá na forma de Deus, porém não via isso como uma coisa a qual agarrar-se a todo custo e nunca soltar, os sinais e as manifestações da glória. Jamais considerou isso como uma vantagem a que apegar-se, sem nunca largar, custasse o que custasse. Ele não dizia: não desisto de nada, exijo os meus direitos e minhas prerrogativas. Ele fez exatamente o oposto. Aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Filipenses 2, 3-8. Como poderíamos esquecer tudo isso? O bebê na manjedoura é o Senhor da glória, aquele mediante quem foram feitos os céus, a terra e tudo mais. Ele se humilhou a esse ponto, e ei-lo aí, criado na pobreza, desconhecido, trabalhando com as próprias mãos como carpinteiro, aquele que com as mesmas mãos fizera o cosmos, ei-lo aí, esbofeteado, escarnecido e ignorado, o Senhor da glória, ei-lo. Ele não está tomando a si próprio em consideração. Essa era sua mente, o seu sentimento, quando estava morrendo em agonia, fraqueza e vergonha na cruz cruel. Ele fez isso tudo para que eu e você pudéssemos ser redimidos do pecado, do ego, dessa coisa horrível e hedionda que fez do mundo o que ele é e que arruinou a gloriosa criação de Deus. Ele se humilhou, não teve nenhuma consideração por si mesmo, tornou-se, por assim dizer, um João ninguém. Foi considerado como criminoso, foi crucificado com ladrões, levando insulto sobre insulto. Não se queixou, submetendo-se espontaneamente. Sacrificou a sua reputação, aniquilou-se para que eu e você pudéssemos ser resgatados e remidos e tornar-nos filhos de Deus, herdeiros de Deus e co-herdeiros dele. Não há o que acrescentar a isso. Haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ele só tinha um pensamento dominante: fazer a vontade do Pai, sem se importar com o que isto envolvesse. Isto significou deixar o céu, deixar a glória, deixar de lado os sinais da glória. Significou ser ele um pequenino e indefeso bebê. Os homens o rejeitam. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. João 1:11. O Pai se agradou dele. Pensem ou digam o que pensarem e disserem os homens. Eis o que importa: servir a Deus, ser de valor em seu reino, prestar ajuda ao seu grande e glorioso plano de salvação, ao seu esquema de redenção. O que importa não é qual é o seu papel ou lugar, ou o que as pessoas pensam de você, e nem mesmo o que você pensa de si próprio. O Mestre louva. Contemple esperançoso o grande dia vindouro.
O mundo pode não ter sabido nada sobre você, pode não ter havido nenhuma notícia na coluna de obituário do The Times. Mas quando você aparecer no céu, o seu nome será conhecido, e o Senhor lhe dirá: Bem está, servo bom e fiel. Não conhecido e não elogiado pelos homens, um mudo e inglório Milton, um aldeão, que acaso você possa ter sido, isso não importa. Eu o conheci, diz o Senhor, e o vi sua fidelidade e sua lealdade. Sei que você viveu para mim e para minha glória. Bem está você, servo bom e fiel, entre no gozo do teu Senhor. Haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Se a mente ou o sentimento de Jesus estiver em você, as ciladas do diabo não poderão abalar. Você poderá responder-lhe em todos os pontos da maneira como venho tentando indicar, e assim Deus se agradará de você, e não se envergonhará de se chamar seu Deus. Hebreus 11:16.